Muito bem, agora são 10 horas e 26 minutos, conforme foi anunciado, né? A gente iria estar recebendo aqui nos estúdios da Sucesso Bambuí FM a presença do Dr. José Francisco, né? Estamos recebendo também a presença da Flávia, que é a diretora do Hospital Nossa Senhora do Brasil, também da Fabiana, que é a gerente, e o Dr. José Francisco, né? Que vai estar falando pra gente a respeito aí da situação do hospital, a situação da saúde em Bambuí. Doutor José Francisco, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Sucesso Bambuí FM, bom dia. Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes, é um prazer muito grande estar de volta aqui à 103 e trazendo saudade. Muito bem, eu gostaria de um bom dia também da Flávia, que é a diretora do hospital, bom dia, Flávia. Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Rádio 103. Muito bom dia também para Fabiana, gerente, né, do hospital, bom dia. Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes. Bom, nós estamos aqui hoje reunidos para estar trazendo algumas informações, né, para os ouvintes aí da Sucesso. O Dr. José Francisco vai falar um pouco para a gente o que traz aqui na emissora, o que o senhor tem de importante para informar para a comunidade. Bom, é difícil você dizer assim, o motivo principal, porque na realidade a coisa é ampla, né? O motivo maior é conscientizar o nosso cidadão do que é o hospital, que é uma joia bambuiense, é uma propriedade do povo. E que nós precisamos da colaboração do povo, porque se nós dependermos só do governo, com certeza nós não vamos prestar o serviço adequado como já viemos prestando. Então nós queremos conscientizar o povo e lembrar o povo que se alguns acham que com o hospital está ruim, eles vão ver sem o hospital, aí que vai ficar horroroso. A situação está complicada financeiramente falando? Olha, quem pode dizer bem da situação financeira é a Fabiana, mas eu só vou adiantar uma coisa. O hospital, pela dívida do hospital, é uma dívida pequena. Só que o nosso produto, ele não é valorizado. Certo? Então, o nosso produto, nós não temos mercado para vender o nosso produto. Nosso produto é sobretaxado, a preços mínimos. Então, nós não podemos melhorar o faturamento como uma empresa particular igual a você. Se você tem uma empresa que presta serviço, está dando prejuízo, você, lógico, você aumenta os preços. E nós não, nós vendemos saúde a preço do governo, para o próprio governo. Então, ele paga o preço que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Então, isso gera o quê? Gera dívidas. E a dívida, a tendência dela não é com o governo, é dívida com o setor particular, que é banco. E o juro é alto. Então, a dívida que é pequena, com o tempo, ela torna-se uma dívida grande. Uhum. Essa dívida, talvez a Flávia, que é a diretora, possa estar explicando, ou até mesmo a Fabiana, a gerente, podem ficar à vontade. Essa dívida é com quem, exatamente? Fabiana. É com bancos e com fornecedores, né? Bancos e fornecedores. Isso. Nós também estamos atrasados com o funcionário. A gente esse mês, a gente ainda não conseguiu pagar funcionário. Estamos atrasados com os médicos também, que existe um repasse, né? Que a gente passa para eles, que o que eles produzem durante o mês, eles recebem pela conta do hospital. Uhum. E nós estamos atrasados com eles também. Então, é uma dívida que é com bancos, com fornecedores, médicos e funcionários. Muito bem. Flávia, diretora, o que pode ser feito para que o hospital, então, saia dessa situação? Uma situação que a gente pode estar percebendo, o hospital está com dívidas, né, com bancos. O que pode ser feito para que o hospital saia desta situação? Tá. Juliano, nós estamos elaborando projetos, né, para arrecadar, para amenizar essa dívida, através de convênio para ajuda de custo, né, dentro do hospital. E a gente nós estamos contando também com a colaboração da população, não só bambuiense, mas assim de região também, dos municípios vizinhos, que a gente também presta assistência. Esta colaboração seria doação? Também, Juliano. Nós estamos com um projeto agora, através da Copasa, da doação na conta, né? A pessoa pode fazer a doação através da conta da Copasa. E os outros são convênios que a gente vai atrás para arrecadar, né, fundos para o hospital, amenizar, administrar também essa dívida, né? Essa dívida também já foi administrada, foi amenizada
também o ano passado. Então, isso aí realmente é uma administração que vai ser já a um longo prazo, né? Não vai ser de um dia para o outro. Mas, assim, a gente quer repassar a informação que nós estamos passando por dificuldades e que a gente precisa da colaboração do cidadão, né? Porque o hospital, ele não é sozinho. Foi o que o doutor Francisco falou. Ele é um hospital que é do povo, que todo mundo depende e que todo mundo também é responsável, tem parte de responsabilidade ali. O hospital, muita gente acha ele é um hospital particular, é isso ou não? Ele é um hospital filantrópico. Uhum. Ele atende 70% SUS e 30% é particular. Só para as pessoas entenderem, então, senão a pessoa está ouvindo, se o 70% SUS, então o que acontece? O SUS não está repassando, o que está acontecendo? Para o hospital estar na situação em que está. Juliano, foi o que o doutor Francisco falou, há uma defasagem na tabela de procedimentos do SUS. Uma proporção, né, para entendimento, para a gente ter um parâmetro para compreensão aí, é como se a gente atendesse 100% no mês, para o SUS, 100%. E a gente recebe só 60%. Então, há uma defasagem na tabela, né, de procedimentos. A tabela deles, a gente arca com esse prejuízo. E o que vai arrastando essa dívida, né? Muito bem. Pois não, Fabiana? Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: o hospital funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso gera custo. Se vai um paciente ou 50 pacientes no dia, o custo em funcionário, luz, eu tenho um custo mínimo, que é aquele ali. Então, a gente pensa o seguinte: por que o hospital está gastando mais do que ele arrecada? Não é bem assim. Eu preciso, no mínimo, de um valor que eu gasto, né, que o hospital gasta, para manter o hospital aberto. É esse mínimo que gera uma despesa enorme para o hospital e que a gente não consegue diminuir. Porque para manter ele aberto 24 horas, eu tenho um custo fixo para isso. Muito bem. O cidadão, o atendimento, ele está comprometido por essa situação ou não? Isso aí acarreta, sim, um comprometimento, né, no atendimento do hospital. Porque a gente não tem condição, hoje, atual, a gente conta com a boa fé de profissionais, dos médicos, para atender. Nós não temos essa condição financeira de remunerar bem, de colocar um médico lá à disposição para esse atendimento, né? É o seguinte, nesse último ano, 4 médicos saíram do hospital, né? Uns foram embora, outros decidiram sair do hospital. E isso comprometeu muito o atendimento, porque a gente sobrecarrega quem está lá dentro, que são os médicos que ficaram. Né? Bom, a gente que trabalha no rádio, a gente recebe muitas informações, reclamações, às vezes as pessoas falam, fala lá no rádio, isso, aquilo, outro. Então é bom a gente estar com vocês aqui para estar perguntando. Uma pessoa que disse que veio de Medeiros, estava com alguém passando mal na família, chegou no hospital, disse que o hospital não tinha um aparelho para medir a pressão da pessoa. Isso é real? No hospital não ter um aparelho para ferir a pressão? Não é real, porque há 3 meses, mais ou menos, eu disponibilizei a compra de um kit para cada funcionário, né, que atendia direto o paciente. E sem contar os que já existiam. Então, assim, ambulatório, em todo lugar tem, porque isso aí é indispensável, é o básico. Muito bem. Uma pergunta aqui que vai para o doutor José Francisco. Pergunta de ouvinte. Nas consultas particulares feitas no Hospital Nossa Senhora do Brasil, qual a porcentagem fica com o hospital? E os médicos pagam aluguel pelo espaço que usam lá? Olha, essa é uma questão que várias pessoas me perguntam e eu explico várias vezes. Eu até gostaria de pagar o que eu uso do hospital e receber o que eu faço,
certo? Porque eu ia sair ganhando. Existe um convênio com os médicos, com o hospital, da gente estar lá, ter o consultório, que é um aluguel de uma sala, uma secretária para 2 médicos e uma linha telefônica. Essa é o que o médico ganha do hospital. Um cafezinho, certo? Das 2 horas de manhã, e um quarto para dar plantão com uma televisãozinha de 12 polegadas lá. Agora, o que nós damos para o hospital é um plantão. Certo? Nós damos um plantão que dá em torno de 8 plantões por mês de 12 horas, que são 4 dias de 24 horas, dá 8 plantões, que no mercado local aqui corresponde a R$8.000. Então, se eu for pagar o que eu uso e receber meus R$8.000, eu vou estar ganhando uns R$6.000. Então, na realidade, a consulta particular, ela é totalmente do médico. Como o médico presta os serviços do hospital, também totalmente de graça, porque o hospital tem serviço de convênio, que ele recebe dos convênios, nós fazemos aquele serviço, e o hospital recebe a parte dele, o médico recebe a parte dele. Então não existe um pagando o outro, a não ser o plantão. Nós damos o plantão em troca de um consultório, de uma sala, de uma secretária e uma linha telefônica. Que se no mercado local representar bem, é R$2.000. Então, se eu receber meus 8 plantões a R$1.000, eu ganharia R$6.000. Então, na realidade, tecnicamente, no final, eu saio dando para o hospital R$6.000. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui se há a possibilidade da construção de um hospital do Estado. Às vezes a pessoa não está informada, mas a FHEMIG é um hospital do Estado, né? Bom, então já temos esse hospital na cidade. Eu posso responder. Olha, gente, hospital de Estado, se eu não me engano, a última vez que eu mexi com Secretaria de Saúde, Estado, o único Estado que tem hospital de Estado é Minas Gerais, que tem essa rede FHEMIG. Certo? Governo nenhum quer hospital não, gente, porque é prejuízo na certa, ele mesmo sabe. Na época do prefeito Paulo Irene, houve uma demanda para ele assumir o hospital, e veio aqui o Elvestre, que é um técnico da Secretaria de Saúde, e virou para... Quando ele ficou sabendo o que Paulo Irene queria, ele pode perguntar quem estava lá na reunião. Ele respondeu para o Paulo Irene: seu prefeito, o senhor está doido. Não existe hospital público igual você quer. Certo? É só a FHEMIG. Por quê? Porque a FHEMIG ela tem uma administração privilegiada. O governo toca dinheiro ali e gasta tudo, e ele não está gastando nada. Então, o hospital nosso aqui da FHEMIG, por exemplo, qual que é a resolução que ele dá? Certo? E qual que é o gasto que ele dá? Ele gasta 3 mais do que o nosso. Se nós gastamos 50, eles gastam 5 mil. Se nós gastamos 5 mil, eles gastam 1 milhão. Acho que a pergunta vai ser direcionada para a Flávia, que é a diretora. Ouvinte perguntando se a prefeitura ajuda o hospital de alguma forma. Não, Juliano. Não só a prefeitura de Bambuí, mas a prefeitura da região, né, que a gente presta atendimento. Eles somente fazem um repasse dos atendimentos que a gente realiza, né? Mas nós não temos realmente a ajuda de prefeitura. Muito bem. Doutor José Francisco, e a respeito daquela pergunta que o senhor estava respondendo, o hospital municipal também, seria a solução para melhorar um pouco mais? O hospital municipal, dentro da administração, do conceito e critério que a gente tem dos nossos governantes, ele não resolve. Por quê? Porque não só o atual prefeito, mas todos os prefeitos anteriores que nós reunimos com ele para poder tentar um convênio com o hospital, ele já vai para a reunião tentando obter lucro em cima do hospital. Quer dizer, não é... Ele tem que ir para lá tentando gastar menos. Porque a obrigação do atendimento é do poder público. Porque nós, por exemplo, nós estamos em dificuldade, não é por causa do hospital, não. É por causa do governo, é por causa do SUS. Então, se chegar, por exemplo, ao ponto de dar problema, de fechar, vocês podem ter certeza que quem vai ser prejudicado é o povo do SUS. Nós não podemos prejudicar a entidade e a comunidade no todo por causa de uma parte, né? Porque a parte do particular, do convênio, esse não dá prejuízo, não. O que dá prejuízo é o SUS. O SUS, para te dar um exemplo, ele chega a te obrigar a gastar um remédio de R$240 e te pagar 120.
Quer dizer, é obrigação, você não tem. Mas nós não somos obrigados a falir uma entidade que presta serviço à comunidade porque o SUS paga mal. Então nós temos uma obrigação moral de atender o pobre o paciente do SUS. Mas não somos obrigados a falir a entidade porque eles pagam mal, absolutamente. Na situação em que se encontra, então corre o risco de o hospital ter que parar o atendimento pelo SUS? Corre o risco e demais, porque se você toma prejuízo, você não pode manter tomando prejuízo, o prejuízo vai só aumentando. Então, na realidade, o que tem acontecido é que o particular é o tal do Robin Hood. Uns falam que a gente até rouba, mas tudo bem, não rouba não, porque o hospital é caro, gente. O particular paga para suprir a necessidade do que não está pagando. Isso sempre foi assim. Mesmo quando não tinha SUS, que era na época do INSS, do INAMPS, do Fundo Rural e do indigente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, acho que também vai para o doutor José Francisco. Uma ouvinte gostaria de saber se o conserto, se foi consertado o aparelho para exame intravaginal. A pessoa gostaria de saber se esse aparelho foi consertado e de quem é a responsabilidade por esse aparelho. Qual órgão de saúde? Municipal, estadual ou federal? Bom, esse aparelho que ela está falando, ele não está estragado não, porque o aparelho de exame intravaginal está estragado é o ultrassom que funciona no SUS, lá no shopping. No shopping. Mas o ultrassom do hospital está funcionando, não está estragado não. Só que lá no hospital nós estamos prestando serviço à prefeitura até que o aparelho da prefeitura seja consertado. Porque, além do mais, o aparelho que nós estamos usando no hospital é um comodato com a prefeitura, porque o nosso também já estragou também. Então, o aparelho está funcionando. Falta só o médico tá pedindo. Eu, por exemplo, faço ultrassom e não tenho recebido nenhum exame de endovaginal, porque quem fazia o endovaginal antigamente era o Roberto, que a gente dividia o serviço, e ele fazia o endovaginal para não ficar um exame diferente no meio dos outros comuns. Aí ele foi demitido do serviço, então realmente está ficando raro o exame, porque os médicos não têm pedido. Uhum. Pergunta para Flávia, diretora, que vem do Zé Januário. Ele gostaria de saber por que não foi mantido o plano de redução de gastos implantado por ele em sua gestão, já que quando ele saiu o déficit era de R$35 mil ao mês. Ou então por que não se implantou um outro? Nós implantamos... A Fabiana que está falando com a gente, a gerente, né, do hospital. O déficit hoje do hospital não é mais de 35 mil, o déficit é de 15 mil. De 15 mil. Isso. Uhum. Muito bem, então respondido. O José Geraldo está parabenizando o doutor José Francisco. Segundo o Ilá, se todo médico fosse igual ao doutor José Francisco, parece que fica 24 horas trabalhando. Então está parabenizando aí pelo serviço. Como é que... João Salvador diz que a saúde em Bambuí se chama doutor José Francisco. Se está com medo de quando se aposentar, como é que vai ser aqui, né? E ele gostaria que todos os profissionais tivessem o seu profissionalismo e a sua dedicação. Então, parabéns ao doutor José Francisco, o reconhecimento também, né, da população. Gente, nós temos muitas e muitas perguntas, nós teríamos assunto para ficar aqui quase que a manhã toda, mas infelizmente o tempo... o nosso pouco tempo, né, me proíbe da gente continuar. A gente vai deixar anotado algumas perguntas que foram passadas. Numa próxima oportunidade, eu gostaria que vocês voltassem à emissora para estar concluindo, né? Eu gostaria de deixar os microfones da Sucesso à disposição de vocês aí para as considerações finais. Flávia, diretora do hospital, fique à vontade, o microfone é à sua disposição. Juliano, quero agradecer a oportunidade, né, da rádio, da gente estar vindo hoje para esclarecimento. Eu acho que o esclarecimento, ele traz a comunidade para perto, né, para perto do hospital, dos problemas do hospital. Como o doutor Zé Francisco falou, o hospital é do povo, né? Ele não tem esse dono próprio. E agradecer também, não deixar de... Eu acho que um elogio, um agradecimento, acho que nunca é demais. Doutor José Francisco sempre está conosco lá, sempre realmente... nos socorrendo, né, e interessado
nessa dificuldade que o hospital está passando, mas a preocupação não é a dificuldade do hospital, mas a dificuldade que Bambuí região, né, vai enfrentar. Essa é a primeira crise com essa proporção do Hospital Nossa Senhora do Brasil? Ou talvez até o próprio doutor José Francisco, que está há mais tempo, né, no hospital, teve uma outra parecida, doutor? Uma crise dessa proporção? Juliano, o hospital, não só aqui em Bambuí, mas toda a Santa Casa, porque o hospital é originário de uma Santa Casa, todas as Santa Casas no Brasil quebraram, né? Inclusive as maiores e tradicionais Santa Casa de Santos, né? Se não fosse o governo ajudar, tinha quebrado. Em Formiga, que era a Santa Casa, virou hospital. Uhum. Então isso é sistemático, é por causa do sistema. O Santa Casa atende pobre. O pobre é de graça. E a medicina de graça é prejuízo. Vou te dar um exemplo, uma cesariana gera, a última vez que eu fiz, quando era R$10 de lucro para poder pagar água, luz, limpeza, sabão e o salário do funcionário. Quer dizer, você tem que fazer, para pagar um salário de R$600, você tem que fazer 60 cesarianas. Quer dizer, é um absurdo. E isso vai acumulando. Agora, a dívida do hospital, eu tive olhando os papéis antigão lá do hospital, até que é igualzinha do Brasil, porque segundo o pessoal da FMI, a dívida externa do Brasil é a dívida que Dom Pedro II contraiu quando veio para o Brasil fugindo de Napoleão e abriu os portos, melhorou os portos do Brasil, então ele pegou um empréstimo. Então a dívida é aquele empréstimo, porque ela foi rolando dívida, veio as outras, gerou tudo é juro. Então, quer dizer, a dívida originariamente ela é antiga, da fundação do hospital. Tem prestação de conta lá de 1946, 1948, que deu prejuízo também, quer dizer, não há prejuízo negócio, porque se você atende de graça, você paga para poder para trabalhar, você vai ter dívida. Né? Então isso é normal. Né? Uhum. Flávia, conclua, por favor. Estava concluído? Não, o doutor Francisco deu uma explanada boa, mas é isso aí mesmo, é que, na verdade, não é aqui que está passando por essa dificuldade no momento, mas sim o Brasil está enfrentando essa crise, né? E, na verdade, o Brasil depende das Santas Casas, né? O Brasil depende. Isso é um suporte que a saúde do Brasil tem, as Santas Casas, é onde que tem que socorrer as Santas Casas mesmo. Você comentou que estava fazendo reuniões com o pessoal da Copasa, se haveria possibilidade, né, de vir pegar uma porcentagem na conta de água, mas não há necessidade da população ser ouvida nesse caso ou não? Ou seria uma porcentagem do lucro da Copasa em Bambuí que iria para o Hospital Fabiana? Não, é o seguinte, a população pode doar através da conta da Copasa. Ah, tá. A gente pediu autorização à Copasa para fazer isso. Ainda está em processo. Ah, tá. Depois que a Copasa falar com a gente que está ok, nós vamos nos separar em setores, vamos em casa para pegar autorização para isso. Ah, muito bem. Você já está falando, por favor, então, as suas considerações finais também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fabiana, que é a gerente do hospital. Pois é, o que eu queria pedir mesmo é a população tenha consciência do que é o hospital, o trabalho que a gente faz, em tentar melhorar o serviço, né? A gente precisa muito da ajuda de todo mundo, né? Estamos tentando agora, vamos fazer uma reunião com os membros da sociedade para mostrar o que é a situação financeira do hospital, para que a gente possa pedir ajuda mesmo. A gente tem a intenção de fazer um bingo, né? Onde a gente vai pedir ao comércio de Bambuí as doações. A rádio, inclusive, já se dispôs a nos fazer uma doação para este bingo, que vai ser realizado agora em junho. Temos também a intenção de fazer um leilão, né? Então, assim, os fazendeiros, quem tiver bezerros, assim, quiser doar para o hospital, nós vamos fazer esse bingo. E temos essa da Copasa também, né? Então, vamos, tendo novas ideias, nós vamos ir atrás até conseguir sair desse buraco que a gente está. E sempre com a ajuda da população, porque a população é quem mais precisa, quem mais utiliza, né, dos serviços do hospital. Doutor José Francisco, gostaria também de agradecer muito a sua presença, né? Para quem não sabe, doutor José Francisco foi um dos fundadores aqui da 103 FM, há 16 anos atrás, né? Muito obrigado pela sua presença e pelas informações. Os microfones à sua disposição, doutor.
Bom, Júlia, só mais um detalhe. Essa passagem, por exemplo, da pessoa que foi medir pressão no hospital, não tinha aparelho, ele explicou mal. O hospital não é para medir pressão. Ele foi no lugar errado. Aparelho lá tem até demais. Porque o enfermeiro, o funcionário do hospital, ele não pode atender o paciente sem o médico ter atendido. Lá é diferente. Ele deveria ter procurado o PSF ou a policlínica, que lá tem as atendentes de saúde, que é para aferir pressão e tal. Lá no hospital, o funcionário, ele só pode mexer com o doente se o doente estiver hospitalizado, porque ele está sob a tutela de um médico. Então, ele só mexe com o médico, dentro do ato médico, com a autorização do médico. Se você chegar lá no hospital e pedir para medir uma pressão lá, ou tomar uma injeção, não vai ser atendido mesmo não, porque não pode. Tá? Você tem que procurar o médico e o médico dirigir ao atendente. Eu quero agradecer a você, Juliana, ao Sonilo, à rádio, ter dado para nós esse momentozinho, e é um prazer muito grande estar aqui novamente de novo, e ao pessoal um abraço, muito obrigado pelos elogios, que eu não mereço tanto, e até a próxima. Muito bem, doutor José Francisco, a Flávia, a Fabiana, muito obrigado pela presença de vocês aqui e os esclarecimentos. A gente conta com vocês em uma próxima oportunidade. Gente, agora são 10 horas e 52 minutos, bom dia.